Na aula de hoje, gente, vou falar sobre JavaScript e muitas coisas, ok? Eu vou falar primeiramente, na aula de hoje, iniciando a apresentação do assunto, eu vou falar o que é JavaScript, ok? E depois eu vou falar como a gente aplicar o JavaScript, ok? Como a gente utilizar o JavaScript, como a gente consegue carregar o JavaScript em nossas páginas web, ok? E logo após eu apresentar como aplicar e como carregar o JavaScript, eu vou começar a apresentação da sintaxe, ok? Da sintaxe do JavaScript, onde eu vou apresentar na aula de hoje variáveis, ok? E também vou apresentar operadores aritméticos, operadores de atribuição e operadores relacionais, ok? No finalzinho da aula, ok, gente? Bom, primeiramente, o JavaScript, gente, a gente já em aulas passadas e especificamente na disciplina anterior, a gente viu lá, né, HTML e CSS, né, para o desenvolvimento, né, eram as linguagens utilizadas para o desenvolvimento das páginas web. Como a gente viu, né, o HTML ele era uma linguagem, né, de marcação, onde a gente utilizava, né, era para definir os elementos o que iria aparecer na página web, não é isso? E também a gente viu na disciplina anterior o CSS, que como eu falei, né, era uma linguagem, né, de formatação de páginas web, onde a gente formatava, né, colocava, modificava tamanho de letras, adicionava cores, as coisas, né? A gente fazia diversas formatações, não era? Adicionava estilo, era uma linguagem onde a gente adicionava estilo às nossas páginas HTML, ok? E na disciplina atual que a gente está, a gente vai, ok, ver o JavaScript, ok? Que é o tema da aula de hoje. E que o JavaScript, o que é o JavaScript? O JavaScript, gente, é primeiramente uma linguagem de programação, ok? Diferente da linguagem HTML e da linguagem CSS, ok? Que o HTML é uma linguagem de marcação e o CSS é uma linguagem de estilo, ok? Já o JavaScript é uma linguagem de programação de fato, onde a gente tem que programar, ok? E a linguagem JavaScript, gente, ela é utilizada, ok, para construir as páginas dinâmicas e interativas. É com a linguagem JavaScript, gente, que a gente adiciona, define interatividade às nossas páginas HTML, ok? É com o JavaScript que a gente dá define, ok, uma maior interação, ok, do usuário que vai utilizar a página HTML, ok, com a página HTML. Okay? É o JavaScript que faz essa interatividade do usuário, okay, com a página web. Okay? E a linguagem JavaScript ela também é utilizada para resolver determinados problemas, okay, que surgem no desenvolvimento de páginas web. Ok, gente? Então, JavaScript, gente, é uma linguagem de programação, ok? Programação de fato, né? A gente precisa programar, ok? Para utilizar essa linguagem, ok? JavaScript. E ela é utilizada aí para dar uma maior interatividade. Na verdade, ela é a que dá interatividade, é uma linguagem que dá interatividade cria a interatividade do usuário com uma página HTML. Okay? E ela também resolve aí muitos problemas que venham a surgir aí no desenvolvimento de páginas HTML. Okay? Então JavaScript é isso, ok, gente? Bom, sabendo o que é JavaScript, okay, que é uma linguagem para definir interação, dar uma maior interatividade da página web com o usuário, eu vou apresentar agora, gente, para vocês como aplicar o JavaScript ao HTML, visto que uma página web, né, é um documento HTML, não é isso, gente? Então, para a gente dar uma maior interatividade à nossa página HTML, a gente tem que aplicar, ok? Saber como aplicar o JavaScript no documento HTML, ok, gente? E existem algumas formas de a gente adicionar o JavaScript ao HTML, ok, gente? Primeiro, uma das primeiras formas para a gente adicionar o JavaScript ao HTML é utilizando um elemento HTML, ok? Que se chama script, ok? É um elemento que se escreve um elemento que se escreve script, ok? O nome do elemento é esse aqui, ó, um exemplo de definição de aplicação
de JavaScript é um documento HTML é o que essa imagem aqui desse slide está apresentando. Como a gente pode perceber, né, o elemento que se chama script, ele é um elemento, né, normal, como a gente pode perceber aqui, ó, ou seja, ele precisa ser aberto, né, e precisa ser fechado, não é isso, gente? Como eu falei nas aulas de HTML passadas, ok, gente? Bom, esse elemento HTML a gente pode adicionar em qualquer parte, ok? Dentro do documento HTML. A gente pode adicionar esse elemento HTML dentro do header, ok? Que a página HTML possui. A gente também pode adicionar esse elemento script dentro do body, ok? Do elemento body que uma página HTML possui, ok? A gente pode adicionar esse elemento script em várias partes do nosso documento HTML, ok? Um dos problemas, que eu não acho um problema, mas muita gente acha, é que essa forma de adição de um elemento, essa forma de aplicação de JavaScript ao HTML, ela fica aí amarrada a um documento HTML, ok? Por exemplo, se a gente tem um documento HTML e a gente adicionar um JavaScript dessa forma, utilizando o elemento script, ok? Igual como essa imagem aqui desse slide está apresentando, essa codificação, o JavaScript vai ficar amarrado ali ao documento HTML, ok? Ele vai servir essa codificação JavaScript para apenas o documento HTML que você está inserindo essa codificação JavaScript, ok, gente? Então, uma das formas a gente utilizar aplicar o JavaScript ao documento HTML é utilizando esse elemento script, ok? A gente abre ele e fecha, e dentro desse elemento HTML a gente coloca toda a codificação JavaScript que a gente quer que a página tenha, ok, gente? Esse exemplo desse slide aqui, ó, essa codificação JavaScript, ele tem, ó, dentro do elemento script, uma codificação aqui, ó, chamada alert, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas, K19. Okay? Esse alerta aqui em JavaScript, a gente vai ver também outros tipos de elementos desse, é uma função, ok? Em JavaScript ele tem como objetivo apresentar um texto para o usuário, ok, gente? Esse nomezinho alert, ok? Ele está apresentando para o usuário, ok? Essa funçãozinha aqui, alert, está apresentando para o usuário esse textozinho aqui, ó, que está entre aspas duplas aqui nessa codificação, ok, gente? Então, essa funçãozinha alerta basicamente apresenta isso para o usuário, a palavrinha K19 em uma janelazinha separada, ok, gente? Eu vou executar esse códigozinho aqui para vocês verificarem no Squid, ok? Onde o Squid que eu sugeri para vocês utilizar, ok, gente? Bom, aqui está um exemplo aqui, ó, de uma página HTML, onde ele está aqui, ó, o elemento script que eu falei lá no slide, ó. E dentro do elemento script está aqui, ó, a codificação alert K19, que como eu falei, ele apresenta para o usuário, né, a mensagem K19, ok? Tudo que está dentro dessas aspas duplas é apresentado para o usuário, ok? Executando esse código aqui, ó, olha o que aparece para o usuário. Aparece uma janelazinha aqui, ó, com o nomezinho K19, que é a mensagem aqui, ó, que está aqui dentro da função alert, ok, gente? Então, ó, a gente pode perceber que o script aqui ele foi colocado aqui, ó, entre o header e o body, ok? Mas a gente pode colocar esse script, gente, em qualquer parte aqui da codificação HTML. A gente pode colocar aqui, ó, após o body, a gente pode colocar essa codificação aqui em cima, ok? A gente pode colocar esse elemento script em várias partes aqui do nosso documento HTML. Ok, gente? E ele vai ser executado aí quando a gente executar a página HTML. Ok, gente? Fácil, né? Como adicionar, aplicar o JavaScript ao HTML. Bom, agora eu vou apresentar para vocês outra forma de aplicar o JavaScript ao HTML. Ok? Que é utilizando um arquivo separado. Ok? Utilizando um arquivo separado, onde esse arquivo a gente cria, ok? Coloca a codificação dentro desse arquivo. Esse arquivo, que ele tem que ter uma extensão, um .js, ok? E depois a gente associa esse documento, que vai ter a codificação JavaScript, ok? Ao documento HTML, ok, gente? Vamos supor que a gente quer apresentar para o usuário, ok, a mensagem K19.
utilizando a funçãozinha alerta que eu falei anteriormente para vocês. Okay? E a gente quer aplicar o JavaScript utilizando arquivo separado. Então a gente faz o quê? A gente cria um documento, okay? Uma codificação, a gente cria um arquivo, ok? Coloca nesse arquivo, um arquivo de texto, coloca nesse arquivo a codificação aqui, ó, alerta 19, e quando a gente for salvar esse arquivo, a gente coloca a extensão .js. Ok, gente? Então a gente vai ter aí um arquivo .js onde vai ter a codificação, ok? Essa codificação é JavaScript, ok? Aí quando a gente criar essa codificação em JavaScript, a gente associa esse documento que a gente criou com essa codificação em JavaScript ao nosso documento HTML, ok? E essa associação, essa conexão desse arquivo, que vai ter a codificação de JavaScript com o nosso documento HTML, a gente faz, ok? Utilizando o elemento HTML que se escreve script, ok? E esse elemento script, a gente não coloca nada dentro do conteúdo dele, ok? A gente vai apenas adicionar, ok? Um atributo a esse elemento script, ok? O atributo é src, e ele vai receber como valor, ok? O nomezinho do arquivo, ok? O local em que esse arquivo está, ok? Nesse exemplo desse slide aqui, ó, foi definido dentro do arquivo javascript.js essa codificação aqui, alert, ok? E salvou o arquivo com o nome script.js, ok? Aí no documento HTML a gente vai, ok? E coloca esse elemento aqui, script, ok? Com o atributo src, recebendo script.js, ok? E o que vai acontecer? Quando a página for executada, for carregada, ok? A página vai fazer o quê? Vai carregar esse elemento script e vai carregar aqui, ó, o arquivo .js. E vai executar toda a codificação de JavaScript que está dentro do arquivo .js. Ok, gente? Então isso aí é outra forma da gente adicionar, aplicar o JavaScript ao HTML. É utilizando um arquivo separado, ok? Um do arquivo tem que ter uma extensão .js, e dentro desse arquivo a gente adiciona toda a codificação de JavaScript. Okay? E quando a gente definir esse arquivo, okay, a gente tem que associar ele ao documento HTML que a gente quer adicionar a codificação de JavaScript. Okay? E a gente adiciona, a gente incorpora esse documento .js ao documento HTML utilizando o elemento script, ok? Da forma que está aqui nesse slide. Aí você atribui o atributo src e coloca ele para receber o local, coloca ele para receber o arquivo .js que você definiu a codificação JavaScript. Ok, gente? Uma das diferenças dessa forma de aplicar o JavaScript ao HTML da outra que eu apresentei anteriormente é que esta forma de aplicar o JavaScript ao HTML, a gente vai poder, ok, reutilizar o código JavaScript que a gente definiu dentro do arquivo, que ele vai ter extensão .js, ok, em vários documentos HTML. Ok? A gente pode utilizar a mesma codificação JavaScript em vários documentos HTML. O que a gente vai precisar apenas é definir dentro do nosso documento HTML, ok, esse elemento escrito aqui, ó, que esse slide aqui está apresentando, ok, com o atributo src, e ele vai receber, ok, o nome do arquivo que você definiu a codificação JavaScript, ok, e ele tem que tem uma extensão .js, ok? Aqui tem um nomezinho script, ok? Mas aqui estou considerando que o nome do meu arquivo é script, ok? Mas você definiu o nome, qualquer outro nome para o arquivo, você coloca aqui ó, no lugar de script, ok, gente? Então aí são as duas formas da gente aplicar o JavaScript ao HTML, ok? Ou utilizando o elemento script, como eu falei anteriormente, e definir toda a codificação dentro do elemento script, ok? Ou a gente define um arquivo .js, coloca a codificação JavaScript dentro e adiciona e incorpora, ok? Faz um link aí de conexão da página HTML com o arquivo .js, utilizando o elemento script com o atributo src. Ok, gente? Fácil, né? Como aplicar o JavaScript. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o carregamento do JavaScript, ok? Num documento HTML. Eu falei anteriormente que a gente pode aplicar o JavaScript, definir o JavaScript, ou seja, o elemento script, dentro do nosso documento HTML em qualquer local, não foi? Mas, dependendo do local que a gente adicionar a codificação JavaScript, ok? Ele vai ser carregado de uma forma diferente,
ok? Eu disse que a gente poderia adicionar o elemento script dentro do elemento header, dentro do elemento body, ok? Entre o elemento body e header, ok? Mas, dependendo do local que a gente vai adicionar, ele vai carregar de uma forma diferente, ok? Por exemplo, se a gente adicionar o elemento script, ok? Que vai aí executar a codificação JavaScript da gente. Se a gente colocar ele dentro do header, ok? Como está colocado aqui nesse exemplo de codificação desse slide, a codificação JavaScript ela vai ser carregada antes do elemento body, ou seja, a codificação JavaScript vai ser carregada antes do carregamento do conteúdo da nossa página, ok? Porque a gente sabe, né, que tudo que está dentro do elemento body é o que vai ser apresentado para o usuário, ok? E como aqui está dentro do elemento header, a codificação JavaScript vai ser executada antes do carregamento do conteúdo da nossa página, ok, gente? Já se a gente definir a codificação JavaScript, ou seja, o elemento script no final do elemento body, como está definido aqui nessa codificação HTML desse slide, a codificação JavaScript vai ser executada após o conteúdo da nossa página HTML aparecer para o usuário. Ok, gente? Então, dependendo do local que a gente adicionar o elemento script, ok, que é o elemento que a gente vai conseguir adicionar o JavaScript à nossa página HTML, vai ser diferente, ok? O carregamento dele vai ser diferente. A gente adiciona dentro do header, vai ser executado antes da apresentação do conteúdo da página. Se a gente colocar no final do elemento body, vai ser executado depois, vai ser carregado depois que a página HTML apresentar o conteúdo da nossa página. Ok, gente? Mas o que é mais recomendado a gente fazer, gente, é colocar o elemento script, ok? No final do elemento body, ok? Para ele ser carregado quando o conteúdo da nossa página HTML ser carregado. Ok, gente? Então, mais recomendado aí é a gente colocar no finalzinho do elemento body. Ok, gente? Bom, visto aí o que é JavaScript, como a gente definir o JavaScript dentro do nosso documento HTML e vendo aí as formas de como carregar o JavaScript no nosso documento HTML, eu vou apresentar para vocês agora, gente, a sintaxe do JavaScript, ok? Que como toda linguagem de programação, ok? A sintaxe de uma linguagem de programação é utilizada, a sintaxe que define, ok, as regras para a definição dos códigos. Ok, gente? É com a sintaxe, a gente saber da sintaxe, a gente vai conseguir, a gente vai aprender como programar, criar as codificações JavaScript, ok? Na sintaxe JavaScript, ok, gente? É com a sintaxe JavaScript, que a gente vai conseguir analisar as regras para a definição dos nossos códigos. É com a sintaxe JavaScript que a gente vai conseguir programar em JavaScript, ok, gente? Bom, sabendo disso, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês da sintaxe do JavaScript, dessas regras de codificação JavaScript, é variável. Ok, gente? É o assunto base aí da linguagem JavaScript, variável. E variável, gente, nada mais é, ok, do que um localzinho, ok, que vai ter em nossa página HTML, ok, para a gente armazenar alguma informação, ok, algum dado, ok, que esse dado pode ser um dado que o usuário inseriu em sua página HTML, ok? É um dado que você pode, um programador, criar dentro da sua página HTML, ok? Uma variável, basicamente, ela armazena uma informação, ok? Na linguagem JavaScript, é um local dentro de uma página HTML onde vai ser armazenado um dado, ok, gente? E essa variável a gente tem que criar, ok, gente? A gente cria essas variáveis dentro da nossa página HTML para armazenar informação. Okay? E para a gente criar uma variável JavaScript, a gente tem que saber, ok, que para criar ela a gente tem que utilizar uma palavrinha-chave, ok, chamada var, ok? Toda variável, quando a gente for criar e na linguagem JavaScript, a gente tem que definir a palavrinha var, ok? Antes do nome da variável, ok? Toda variável ela possui também um nome, ok? Que esse nome ela serve para identificar um local na sua página HTML que irá ser utilizado para armazenar um dado. Ok, gente? E é isso. Toda variável,
é utilizada para é um local em uma página HTML. Toda variável em JavaScript, ok? É um local em uma página HTML para a gente armazenar um dado, ok, gente? E para a gente definir a variável, a gente utiliza a palavrinha var, que é definida antes do nome da variável, ok? E o nome da variável é utilizado para identificar esse local, que é utilizado para armazenar um dado em uma página HTML. Ok, gente? Nesse slide está apresentando alguns exemplos de definição de variáveis, ok? Em uma página HTML, ok, gente? Toda codificação, gente, que eu vou apresentar nesses slides, ok? Na aula de hoje, a gente coloca dentro do elemento header, ok, gente? Onde você vai definir as codificações JavaScript, ok? Então, tudo que eu apresentar na aula de hoje de codificações JavaScript, você define dentro do elemento script, ok, gente? Que eu apresentei anteriormente, que é utilizado para definir a codificação de JavaScript em uma página HTML, ok? Bom, nesse slide tem alguns exemplos de definição de variáveis JavaScript, ok? Ó, nesse slide aqui, ó, tem 4 definições de variáveis. A primeira aqui, ó, tem o nomezinho, ó, var, idade do Jonas recebe 30. O que isso aqui está fazendo? Aqui está definindo, gente, uma variável que possui o nome, ó, idade do Jonas, e essa variável está recebendo um valor inteiro 30, ok? Então, idade do Jonas é o nome do local na página HTML, ok? Que tem o valor 30, ok, gente? Já esse outro aqui, ó, var preço do produto, recebe 28,75. Aqui é uma definição de uma variável que possui o nome preço do produto e ela está aqui, ó, recebendo o valor real 28,75, ok? Já essa outra definição aqui, ó, var nome do instrutor, recebe Marcelo Martins. O que isso aqui é? Isso aqui é uma variável, ok? Que possui o nome do instrutor e ela está recebendo aqui, ó, um textozinho aqui, ó, Marcelo Martins, ou seja, o nome de uma pessoa, né? Todo nome na linguagem JavaScript a gente define, ok, entre aspas duplas, ok? Como aqui está definido aqui nessa codificação. Ok? E já nessa última definição de variável aqui, ó, var acesso liberado recebe true. O que isso aqui é? Isso aqui é uma variável, ok, gente? Que possui o nome acesso liberado e ela está recebendo aqui, ó, a palavrinha true, que em JavaScript, true é um valor lógico, ok? O valor lógico que eu falei na aula anterior, que pode ser verdadeiro ou falso, ok? O true representa verdadeiro, ok, gente? O verdadeiro que eu falei na aula anterior. E false, ok? Representa false, ok? Em JavaScript, ok? O 30 da variável idade do Jonas é uma variável, é um dado inteiro, ok? 28,75 é um dado real. Marcelo Martins é um dado que representa um texto, ok? E todo texto ou palavra em JavaScript a gente chama de string, ok, gente? É um dado string, ok? Então, Marcelo Martins é um string. Mas ele é string por quê? Porque está entre aspas, ok? Toda string, todo texto em JavaScript a gente coloca entre aspas duplas, ok, gente? E true é um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso, ok? Nesse caso aqui foi definido true, ok? Mas a gente poderia muito bem definir aqui false, ok? A palavrinha false, que em inglês significa falso, ok, gente? Fácil, né? Então, para a gente criar as variáveis, a gente pode criar dessa forma, ok? A gente pode colocar para receber um dado inteiro, um real, um string ou um valor lógico, ok? Fácil, né? Bom, gente, e as variáveis a gente também pode criar, ok? Uma variável, ou seja, um local e uma página HTML para armazenar um dado, ok? Sem nenhuma informação, ok? A gente pode criar apenas uma variável, apenas um localzinho na página e não colocar nenhum dado dentro dela, ok? Então, o que a gente precisa fazer, a gente só precisa colocar a palavrinha-chave var, o nome da variável, ponto e vírgula, ok? E vai fazer o quê? Vai criar, ok? Na nossa página, um local para a gente armazenar qualquer dado, ok, gente? Nesse caso aqui, var altura criou um local na página HTML, ok? Uma variável que possui o nome altura e não tem nenhuma informação dentro dela, ok, gente?
Fácil, né? E lembrando, novamente, toda essa codificação que eu estou falando, a gente coloca lá dentro do elemento script que eu falei anteriormente, ok? Que é o local onde a gente coloca toda a codificação JavaScript, ok? Bom, gente, visto aí o que é variável, ok? Como a gente criar uma variável e também criar variável sem nenhuma informação, eu vou apresentar para vocês agora alguns operadores, ok? Eu vou apresentar para vocês operadores que são utilizados aí para manipular os valores das variáveis, ok? Os dados que tem dentro da variável. Como eu falei anteriormente, né? As variáveis armazenam um valor, ok? E para a gente modificar esses valores dessas variáveis, a gente utiliza de operadores, ok? E no JavaScript existem muitos operadores, ok, gente? Existem operadores aritméticos, ok? Existem operadores de atribuição, existem operadores relacionais e existem operadores lógicos, ok? Os operadores aritméticos, ele possui basicamente 5 operadores aritméticos, ok? E esses operadores, eles são representados na linguagem JavaScript por alguns símbolos, ok? Ó, o aritmético pode ser representado pelo símbolozinho de mais, por esse tracinho que representa menos, essa estrelinha aqui representa a multiplicação, essa barra aqui, ó, representa uma divisão, ok? Esse símbolo de porcentagem representa um módulo, ok, de um valor. Já os operadores de atribuição são representados por esse sinalzinho de igual, esse aqui é o mais igual, menos igual, símbolos de multiplicação igual, barra igual, símbolo de porcentagem igual, mais e menos, ok? Já os operadores relacionais são representados por igual, igual, exclamação igual, menor, menor igual, maior, maior igual. E já os lógicos, ok? Existem dois, que é o i comercial e barra, barra, ok? Bom, eu vou apresentar para vocês inicialmente os operadores de aritmético, ok? Os operadores aritméticos. Que todos esses operadores aritméticos, gente, que eles sempre retornam um dado, ok? Eles modificam os dados das variáveis e sempre retornam um dado. Quando a gente utiliza um operador aritmético, ele sempre vai retornar um dado, ok? Os operadores aritméticos são o de adição, que é representado por esse sinalzinho de mais, subtração, que é representado pelo sinalzinho de menos, multiplicação, representado por esse asterisco aqui, ó, divisão, representado por essa barra, e o módulo é representado por esse símbolo de porcentagem, ok, gente? Nesse slide, gente, eu estou apresentando alguns exemplos de utilização desses operadores aritméticos, ok? Vamos supor que a gente tem dois números, a gente tem dois valores, 1 e 1, e a gente quer utilizar um operador aritmético para somar esses dois valores. Então a gente utiliza o operador de adição. Então a gente pode somar dois valores, ok? Utilizando o operador de atribuição mais, ou o operador aritmético mais, ok? E quando a gente utiliza esse operador de atribuição, por exemplo, a gente tem um valor 1 e outro valor 1. E a gente somar esses dois valores, a gente pode utilizar 1 mais 1, ok? E isso aqui, ó, essa utilização desse operador aritmético sempre vai retornar um dado, como eu falei anteriormente, né? Todo operador aritmético retorna um dado, ok? Então, 1 mais 1 aqui vai retornar a soma de dois valores, ok? E retorna a soma desses dois valores, nesse caso aqui, vai a ser adicionado nessa variávelzinha aqui, ó, que possui o nome 1 mais 1, ok? Então, essa variável 1 mais 1 aqui vai receber o quê? A soma de dois valores, que é a soma do número 1 com o número 1, que vai retornar o quê? 2, ou seja, vai retornar um dado, um número 2, ok? Então, aqui nesse exemplo var, 1 mais 1 está recebendo 1 mais 1, a variável que possui o nome 1 mais 1 vai receber 2. Ok? Então vocês podem perceber, né, que o operador aritmético está retornando aqui, ó, um dado. 1 mais 1, 2. Ok? Já o operador aritmético de multiplicação, que é o símbolozinho aqui de asterisco, ok? Essa segunda definição aqui de variáveis aqui, ó, tem o valor 3 e tem o valor 2. A multiplicação de 3 por 2 é 3 asterisco 2, ok? E 3 asterisco 2 vai retornar o dado, que nesse caso 3 vezes 2 é 6, ok?
Então, 6, aqui nesse caso, vai ser adicionado a variável que possui o nome 3 vezes 2. Ok? Então, var 3 vezes 2 recebe 3 vezes 2. A variável que possui o nome 3 vezes 2 vai receber 6. Ok, gente? Já 4 barra 2. 4 barra 2 significa 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 vai retornar 2. Ok? Então, a variável aqui que possui o nome 4 dividido por 2 vai receber 2. Ok? Fácil, né? Já 6 barra, ou 6, 6, símbolo de porcentagem, 5. Isso aqui é o quê? 6 módulo 5, já que o símbolo de porcentagem representa, né, a operação módulo, ok? Então, 6 módulo 5 é a mesma coisa, gente, de resto da divisão de 6 por 5, ok? Todo módulo na linguagem JavaScript representa o resto da divisão, ok, de dois valores. Nesse caso aqui, 6 módulo 5 representa o resto da divisão de 6 por 5, ok? Mas a gente lê, ok, 6 módulo 5, ok? Nesse caso, resto da divisão de 6 por 5 vai ser 1, né? Se a gente dividir 6 por 5, o resto vai ser 1. Então, essa variável aqui, que possui o nome 6 módulo 5, vai receber 1, ok? Que é o resultado aqui deste operador aritmético módulo, ok? Então, a gente pode perceber aí, né, que todo operador aritmético, ok, ele retorna um dado, ok? E a gente pode, ok, retornar esse dado, colocar esse retorno desses dados dentro de uma variável que é o que está sendo feito aqui nessas variáveis, nessa definição dessas variáveis aqui nesse slide, ok? Fácil, né? Bom, a gente também, quando a gente utiliza esses operadores aritméticos, a gente tem que também saber, ok, que a gente tem uma precedência na execução desses operadores aritméticos, ok? A gente viu, como eu falei anteriormente, tem operadores de multiplicação, de divisão, módulo, adição e subtração, ok? E se numa operação, ok, utilizar mais de um desses operadores aritméticos, a gente tem que saber, ok, qual vai ser resolvido primeiro, ok? Se uma determinada operação, um conjunto de multiplicação e divisão, ok, não vier especificado aí, entre parênteses, o que vai ser executado primeiro, como, diferentemente do exemplo desse slide aqui, ó, 6 menos 2 menos 3 vezes 5 dividido por 16 menos 1. Se esses parênteses aqui, ó, não estivessem vindo aqui, a gente tem que saber qual operador a gente tem que executar primeiro, ok? E a lógica de execução, de solução, de execução desses operadores aritméticos é igual da matemática, ok? Na matemática, quando existe uma equação que tem multiplicação, divisão, módulo, adição e subtração, na matemática, como é que a gente se resolve? Como é que a gente resolve se não tiver os parênteses? A gente tem que primeiro resolver as multiplicações, ok? Depois a gente resolve as divisões, depois os módulos, adição e subtração, ok? No JavaScript é da mesma forma, ok? A gente tem que resolver primeiro as multiplicações, depois as divisões, o módulo, adição e subtração, ok? Nesse slide aqui tem uns exemplos, ok? De utilização de mais de um operador aritmético, ok? Aqui, ó, nesse exemplo aqui desse slide, tem aqui a definição de uma variável, né? Que possui o nome x e ela está recebendo 7, ok? Já aqui nessa segunda linha, o x está recebendo x mais 1 vezes 2. Nesse caso aqui, a gente tem que resolver primeiro o quê? A gente tem que resolver primeiro a multiplicação, depois a gente resolve a adição. Então, x vai receber o quê? Se x é 7, então 1 vezes 2 vai ser 2, e 2 mais 7 vai dar 9. Então, x vai receber 9. Ok, gente? A gente tem que resolver primeiro a multiplicação, depois a soma. Ok? Já aqui, ó, x recebe x menos 3. Supor que x vale 9. Então, 9 menos 3 vai dar 6. Então, nesse caso aqui, ó, x aqui vai receber 6. Okay?
Já nessa equação aqui, ó, que possui x dividido por 6 menos 2 menos 3 vezes 5 dividido por 16 menos 1. A gente tem que resolver aqui primeiro o quê? Como aqui já está definido os parênteses, então a gente segue aí a lógica dos parênteses, né? Então, 3 vezes 5 vai dar 15, ok? E 16 menos 1 vai dar 15. Então, 15 dividido por 15 vai dar 1. Então, 6 menos 2 menos 1 vai dar 3, ok? Então, x dividido por 3. Então, vamos supor que x seja 1 aqui. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, ok? Então, a gente tem que saber, gente, também que quando numa equação eu utilizar mais de um operador aritmético, a gente tem que saber que uma multiplicação a gente tem que resolver primeiro, divisão, módulo, adição e subtração, ok? Nessa sequência, multiplicação, divisão, módulo, adição e subtração. Se não vier, ok, definido aí os parênteses, ok? Diferentemente do que está definido aqui nesse exemplo aqui desse slide, ok? Se não tivesse esses parênteses aqui, ó, a gente tem que seguir essa sequência aqui. Multiplicação, depois divisão, depois módulo, depois adição, depois subtração. Ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês a concatenação de string, ou seja, a junção de strings em JavaScript. Ok? Utilizando o operador aritmético soma, o sinalzinho de mais, que é utilizado, né, para somar dois valores, ok? Mas a gente também pode utilizar esse operador mais para realizar a concatenação de string, para realizar a junção de strings, que como eu falei anteriormente, o string, né, é um dado que representa um texto ou uma palavra no JavaScript, ok? Vamos supor que a gente tenha na nossa codificação de JavaScript, ok, uma variável que possui o nome S1 e ela possui a string com o nomezinho Marcelo. Tem uma outra variável S2 que ela possui uma string que representa um espaço em branco. E tem uma variável S3 que possui o dado string, o textozinho, o nome Martins. Ok? A gente pode utilizar o operador mais para juntar todos essas strings, concatenar essas strings para formar uma outra string. Ok? Por exemplo, se a gente tem essas três strings que a gente quer somar, juntar Marcelo com o espaço e Martins, a gente pode, ok, utilizando o operador mais do JavaScript. Ok? Se a gente fizer, colocar uma variável que possui o nome S4 para receber S1 mais S2 mais S3, o que é que isso aqui vai acontecer? Vai gerar uma variável, ok, que possui o nome S4, que ela vai receber Marcelo, espaço Martins. Um textozinho, ok, que possui o nome Marcelo, espaço Martins. Ok? Então a gente pode utilizar, ok, esse operador mais, ok, um operador aritmético do JavaScript para concatenar strings, para juntar as strings. Ok, gente? Então nesse caso aqui, S4 recebe S1 mais S2 mais S3, S4 vai receber a string que possui o nome Marcelo Martins, ok? Já a gente também pode utilizar o operador mais para juntar, ok, um string com um número, ok? Vamos supor que a gente tem um string e tem um número em uma codificação de JavaScript e a gente quer juntar esses dois dados, esse string e um número. A gente também pode, ok, concatenar esses dois dados, ok, utilizando o operador mais, que é um operador aritmético de JavaScript, ok? Vamos supor que a gente tem em nossa página HTML, em nossa codificação de JavaScript, a variável S1 que possui o dado idade e 2 pontos. E a gente tem outra variável que é que armazena um inteiro, que é o inteiro 30, ok? O dado 30, ok? E a gente quer juntar esse textozinho idade, 2 pontos, com o dado, com o número 30. Então o que a gente pode fazer, a gente só precisa somar, ok? Utilizando o operador aritmético mais, ok? Para somar esses dois dados. Então a gente pode fazer S1 mais idade,
que isso vai retornar o quê? Idade 2.30, ok? Nesse caso aqui, ó, foi retornado para a variável que possui o nome S2, ok? Então, S2 aqui está recebendo o quê? Idade 2.30, ok? Então, aí fez o quê? Juntou um dado string com um dado inteiro, ok? Juntou um string com um número, ok? Fez aí a concatenação utilizando o operador mais, ok? Fácil, né? A gente também pode aí concatenar utilizando esse operador mais, ok, gente? Bom, a gente tem que saber também, gente, quando a gente utiliza esses operadores aritméticos, que o JavaScript, ele executa, ok? As expressões, ok? Ou seja, a junção aí de operadores aritméticos, ok? Para retornar um dado, essas expressões, ele sempre analisa, ok? Da esquerda para a direita, ok? Se a gente tem uma expressão em JavaScript, ou seja, uma forma, onde utiliza de vários operadores aritméticos, ok? E o JavaScript, ele começa a avaliar essa expressão da esquerda para a direita, ok? Por exemplo, se a gente tem uma expressão que possui, a expressão é 1 mais 2 mais 3 mais testando. O JavaScript, ele vai começar a avaliar, ok, da direita, que é da expressão. Então, ele vai fazer primeiramente 1 mais 2, depois vai somar com 3, depois vai somar com o textozinho, a string, que possui o nome testando. Ok, gente? O JavaScript, ele sempre analisa, ok, as expressões da esquerda para a direita, ok? Nesse caso aqui embaixo, ó, nessa outra variável aqui que possui o nome M2, tem aqui, ó, a expressão é a string que possui o nome testando, está somando com 1, depois soma com 2, depois soma com 3, ok? A expressão, ela vai ser avaliada da seguinte forma, vai somar testando com 1, ou seja, vai somar um string com um dado inteiro, depois vai somar com 2, depois vai somar com 3, ok? E essa forma aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais testando, é diferente, ok? De testando mais 1 mais 2 mais 3, ok? Os resultados aí vai ser diferente, ok? O que vai ser armazenado em M1 vai ser diferente do que vai ser armazenado em M2, ok? Por causa da forma aí de avaliação das expressões no JavaScript, ok? Eu vou utilizar o Squid para a gente analisar melhor esta codificação aqui, ok, gente? Tem um códigozinho aqui. E eu vou utilizar o Squid aqui para a gente executar esse códigozinho. Vamos supor que a gente tem uma variável, né? A variável lá é var M1 e ela está recebendo 1 mais 2 mais 3 mais testando. E a outra variável lá, M2, era testando, né? Mais 1, 2, 3. O que vai acontecer aqui? Qual será o resultado? Eu vou colocar aqui para apresentar o resultado aqui, utilizando a funçãozinha alerta, né, que eu falei anteriormente, que apresenta os dados para o usuário, né? Vou colocar aqui para apresentar o M1. Vou colocar aqui para apresentar o M2. O que é que vai aparecer aqui para o usuário? M1 vai receber o quê? M1 vai receber 1 mais 2, vai ser o quê? 3. Depois 3 vai ser somado com 3, vai dar 6. Mais testando, vai aparecer o quê? 6 testando. Vai ser armazenado na variável M1, 6 testando. Já M2 vai receber testando mais 1, mais 2, mais 3. Vai ser o quê? Vai ser testando 1, 2, 3. Já que quando testando somar com 1, vai ser armazenado o quê? Testando 1. Quando ele somar testando 1 com 2, vai ser o quê? Testando 1, 2. E quando somar testando 1, 2 com 3, vai ser armazenado testando 1, 2, 3. Ok? Executando o código aqui, ó, olha o que aparece para o usuário.
Primeiro apareceu, ó, 6 testando, que é o que eu coloquei para apresentar a variável M1, que foi o que acontece de fato. Ele soma primeiro os 3 números inteiros, depois o resultado soma com testando. Então vai ser 6 testando. Já a variável M2, ó, foi armazenado testando 1, 2, 3. Porque primeiro soma a string com o inteiro, depois soma a string com outro inteiro, depois soma a string com o terceiro inteiro. Então vai gerar aí a variável com dado testando 1, 2, 3. Ok, gente? Então, como vocês podem perceber aí, a definição da expressão, a ordem da expressão vai alterar no resultado. Ok, gente? Mas a gente pode perceber aí, nessa primeira variável é somado os 3 valores inteiros, depois no final é somado com o dado string. Já nessa segunda variável é somado a string com cada valor inteiro, ok? Então os valores aí alteram, a ordem aí dos dados da expressão altera no resultado, ok, gente? Bom, visto isso aí, esses operadores aritméticos, eu vou apresentar para vocês agora operadores de atribuição, ok? Que eles são utilizados para atribuir um dado a uma variável, ok? A variável que eu apresentei anteriormente, o localzinho na página web, para armazenar um dado, ok? E esses operadores de atribuição existem muitos, ok? Existe o operador que se chama simples, que é o operador da atribuição que é representado por esse sinalzinho de igual. Tem um operador de atribuição que é representado, que se chama incremental, que ele é representado pelo símbolo mais igual. E tem também um operador de atribuição que se chama decremental, que ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó, menos igual. E tem também um operador de atribuição multiplicativo, que ele é representado por o símbolo de multiplicação igual. Já o operador de atribuição divisória é representado por essa barra igual. Modular, representado pelo símbolo de módulo igual. Incremento, mais, mais. E decremento, representado pelo símbolo menos, menos. Ok? Esses operadores de atribuição, eles sempre atribuem um dado a uma variável. Ou seja, a gente tem um dado, a gente quer colocar mais dado nessa variável. A gente quer atribuir um dado a esta variável. A gente utiliza, ok, de operadores aritméticos. Um desses operadores que eu falei agora. Ok? Agora eu vou apresentar alguns exemplos de utilização desses operadores aritméticos. Ok? Vamos supor que a gente tem em nossa página HTML, ok, uma codificação JavaScript da seguinte forma. Tem uma variável lá na codificação JavaScript que possui o nome valor. E essa variável possui um dado, um número inteiro 1. Ok? Que é o que essa codificação aqui, ó, var, valor recebe 1, faz. Ele adiciona aqui, ó, o valor 1 à variável que possui o nome valor. Esse símbolozinho aqui de igual, né, é o operador de atribuição que eu falei anteriormente, o simples. E ele atribui aí um dado a uma variável. Ok? Nesse caso aqui foi atribuído o valor 1 à variável que possui o nome valor. Ok? Já valor mais igual 2, o que é que isso aqui faz? Está atribuindo aqui, ó, ao valor, ao dado desta variável que possui o nome valor, o número, o valor 2. Ok? Valor mais igual 2 é a mesma coisa, gente, a gente fazer valor recebe valor mais 2. Ok? Esse operador de atribuição mais igual, ele basicamente está adicionando, somando o valor que está na variável com 2. Ok? Vamos supor que a variável valor possua o dado 2. Então, seria valor recebe 2 mais 2. Ok? Valor menos igual a 1. Esse operador aqui é o que vai decrementar os valores, né? É o decremental, o operador decremental. E ele basicamente ele vai diminuir o valor que está dentro de uma variável. Ok? Vamos supor que a gente tenha um valor, uma variável valor, que possui o nome valor, em nossa página, em nossa codificação JavaScript, que possua um dado 2, um dado inteiro 2. Então, valor menos igual a 1 vai diminuir, ok,
do valor que está na variável uma unidade, ok? Valor menos igual a 1 é a mesma coisa de a gente fazer valor recebe valor menos 1, ok? Então, se o valor tiver 5, por exemplo, um dado inteiro 5, então o valor vai receber 5 menos 1. E 5 menos 1 vai ser o quê? 4, ok? Já valor, símbolo de multiplicação igual 6, o que é que vai acontecer aqui? Se o valor da variável tiver 5, então vai ser valor, vai receber 5 vezes 6. Então 5 vezes 6 é 30, ok? Valor, símbolo de multiplicação igual 6, é a mesma coisa a gente fazer. Valor recebe valor vezes 6, ok, gente? Já o símbolo barra igual, que é o símbolo que se chama divisória, ok? Ele basicamente, gente, ele vai dividir, ok, o valor que está dentro de uma variável, ok, por outro valor, ok? Por exemplo, se a gente tem uma variável, ok, que tem um valor 1, então valor barra igual 3, o valor vai receber, ok, 1 dividido por 3. Okay? Ele pega o valor, o dado que está dentro da variável e divide por outro valor. Okay? Nesse caso aqui, pega o valor que está dentro da variável que possui novo valor e divide por 3. Okay? E coloca dentro da variável. Okay? Valor barra igual a 3 é meu corpo de valor, recebe valor barra igual a 3. Okay? A meu corpo ele vai dividir o valor que está na variável por 3, ok? Já valor, símbolo de porcentagem, igual a 3, o dado que está em valor vai ser dividido por 3, ok? E o resto da divisão vai ser adicionado em valor, ok? Valor, símbolo de porcentagem, igual a 3, é a mesma coisa, gente, da gente fazer valor, recebe valor, símbolo de porcentagem, 3, ok? Já o operador de atribuição, mais, ele basicamente vai aumentar em uma unidade, ok? O valor, o dado da variável, ok? Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma variável em nossa página HTML, ok? Que possui o dado 2. Então, valor mais, ele vai adicionar uma unidade na variável. Então, se a variável tem 2, a variável vai passar a ter 3, ok? Valor mais, é a mesma coisa a gente fazer. Valor recebe valor mais 1, ok? Já valor menos, vai diminuir em uma unidade o valor que está dentro da variável, ok? Do dado que está na variável. Vamos supor que a gente tem uma variável que possui o nome valor e possua o dado inteiro 2. Então, valor menos, a variável vai diminuir uma unidade de 2. Então, valor vai ser igual a 1, ok? Quando a gente definir valor menos. Se a variável tiver o dado 2, então ela vai passar a ter o dado 1. Vai ser diminuída em uma unidade, ok? O valor da variável, ok? Esses aí são dos operadores todos os operadores de atribuição que tem no JavaScript, ok? O igual, ele serve para atribuir um dado à variável, ok? Por exemplo, o valor recebe 1, então a variável de nome valor vai receber 1, ok? Valor mais igual a 2, vai pegar o valor que está dentro da variável, ok? E vai somar com 2, ok? Valor menos igual a 1, vai pegar o valor que está dentro da variável, ok? E vai diminuir em uma unidade, ok? E valor mais, vai aumentar em uma unidade o valor da variável. Se a variável tiver o dado 1, então ela vai passar a ter o dado 2, ok? E valor menos, vai diminuir em uma unidade o dado da variável. Se a gente tem uma variável que possui o dado 2, a gente definir valor menos, como está aqui nesse slide aqui, então o valor vai passar a ter um valor
1. O dado inteiro, 1. Ok, gente? Fácil, né? Então, esses aí são um dos operadores de atribuição do JavaScript. Visto isso, eu vou apresentar agora para vocês operadores relacionais, ok? Que esses operadores relacionais, eles são utilizados, ok? Para comparar dados, ok? Em dados no JavaScript. É com os operadores relacionais que a gente verifica se um dado é igual ao outro, se um dado é maior que o outro, ok? Se um dado inteiro é menor do que outro dado inteiro, se ele é maior, menor igual, maior igual, ok? É com os operadores relacionais que a gente faz a verificação, faz uma comparação entre dados no JavaScript, ok? E sempre esses operadores relacionais, gente, eles retornam um dado booleano, ok? E como eu falei no início da aula de hoje, o dado, um valor booleano pode ser o quê? True ou false, onde true representa verdadeiro e false representa falso, não é isso? Bom, os operadores relacionais no JavaScript, ele possui basicamente 6, ok? Um que se chama igualdade, que ele é representado pelo símbolo igual igual. O operador relacional, que se chama diferença, ok? Que ele é representado pelo símbolo de exclamação igual, ok? O operador relacional, que se chama menor, que ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó, de menor. O operador relacional menor ou igual, que ele é representado pelo símbolo menor e igual. O operador relacional maior, que é representado pelo símbolo de maior. E o operador maior ou igual, que é representado pelo símbolo maior e igual. Ok, gente? Esses aí são os 6 operadores relacionais que tem no JavaScript. Bom, sabendo aí esses operadores relacionais, para que eles são utilizados, né, que é para comparar dados na linguagem JavaScript, eles sempre retornam um dado booleano, eu vou apresentar para vocês agora alguns exemplos de utilização desses operadores relacionais, ok? Vamos supor que a gente tem na nossa página HTML a codificação de JavaScript que define uma variável que possui o nome valor e ela recebe 2, ok? E uma variável que possui o nome t e ela recebe um valor booleano false, ok? Se a gente colocar valor igual a 2, o símbolo, o operador relacionado de igualdade, 2, a gente está verificando se o dado da variável que possui o nome valor é igual a 2, ok? Valor é igual a 2, valor é 2. 2 é igual a 2? É, né? Então, valor igual a 2 vai retornar o quê? Verdadeiro, ok? Então, vai retornar verdadeiro e vai armazenar na variável, ó, que possui o nome t, ok? Já, valor é diferente de 2. Valor vale o quê? 2, possui o valor 2. 2 é diferente de 2? Não, né? É igual. Então, isso aqui vai retornar false, ok? Porque valor não é diferente de 2, ok? Então, vai retornar false para a variável t, ok? Já, valor é menor que 2, valor não é menor que 2, valor é igual a 2, então, e valor menor que 2 vai retornar false, ok? Então, vai retornar falso para a variável t, ok? Já, valor menor ou igual a 2, se valor possui o dado 2, então, 2 é menor ou igual a 2, é, né? Ele não é menor, mas ele é igual, né? Então, valor é menor ou igual a 2? Sim, então vai retornar aqui verdadeiro. Então, aqui t vai receber true, ok? Já, valor é maior que 1, é, né? Valor vale quanto? Vale 2, né? Como foi definido aqui em cima. Valor recebe 2. Então, 2 é maior que 1? É, né? Porque 2 é maior que 1. Então, vai retornar aqui para a variável t, true, né? Já, valor é maior ou igual a 1? É maior ou igual a 1? Valor é maior ou igual a 1? Sim, ok? Então, vai retornar aqui para a variável t o valor verdadeiro. Ok, gente? Fácil, né? Então, esses operadores relacionais, gente, eles retornam um dado booleano.
ok? A gente verifica, eles fazem a comparação de dois valores e retornam um valor booleano. Bom, agora eu vou apresentar para vocês os operadores lógicos, ok? Que eles estão utilizados, ok? Para comparar dois dados também no JavaScript. Só que esses dados no JavaScript têm que ser dados booleanos, ok? Eles verificam, eles comparam dois dados booleanos, ou seja, comparam o verdadeiro com falso, ou falso com verdadeiro, ok? Ou verdadeiro com verdadeiro, compara dois dados booleanos, ok? E como os operadores relacionais, eles também retornam um dado, ok? Só que o dado que esses operadores lógicos retornam é um dado booleano, ok? Que é true ou falso, ok, gente? Então, operadores lógicos, eles comparam dois valores booleanos e retornam um valor booleano, ok? Os operadores lógicos em JavaScript, basicamente existem dois, ok? O operador lógico i, que é representado pelo símbolo i comercial, e o operador lógico OR, que é representado por essas duas barrazinhas aqui, ok? Esses operadores, vocês lembram, né, que a gente verificou na aula passada, operadores lógicos, não foi? Os valores lógicos, onde tem esses operadores, né? O i e o OR, ok? Então aqui a gente vai utilizar aquela lógicazinha que a gente viu na aula, na semana passada, ok? Aqui no JavaScript, nesses operadores lógicos, ok? Na utilização desses operadores lógicos, ok? Bom, vamos supor que a gente tenha dois dados em nossa página HTML, ok? Uma variável A, que possui o dado real 0.1, e a gente também tem na nossa página HTML uma variável B, que possui o nome B, e ela possui o dado 0.9. Okay? A gente pode comparar, ok, esses dois valores, ok? A gente pode comparar a variável A com outra variável e a variável B com outra variável, ok? Utilizando os operadores relacionais anteriores que eu falei para vocês e é que eles vão também retornar, né, um valor booleano. A gente pode comparar aí esses dois valores booleanos. Okay? Vamos supor que a gente tenha uma variável A que possui o dado 0.1 e uma variável B que possui o dado 0.9. Okay? E a gente tem a seguinte expressão: A maior que 0.2 e B menor que 0.8. A é maior que 0.2. Se A é 0.1, então 0.1 é maior que 0.2? Não, né? Então aqui vai retornar falso, né? Aqui vai retornar falso, né? E B é menor que 0.8, se B é 0.9. 0.9 é menor que 0.8? Não, né? B é 0.9, então isso aqui vai ser falso também. Então, falso e falso. Lembrando que a gente viu na aula passada, nos operadores lógicos, falso e falso vai retornar o quê? Falso e falso vai retornar falso, né? O operador lógico i, ele só vai retornar verdadeiro, né? Quando os dois dados forem verdadeiros, ok? Então aqui vai retornar o valor falso, ok? Nesse slide aqui, eu estou apresentando para vocês a tabela verdade, ok? A tabela verdade que a gente viu na aula passada, que representa todos os valores lógicos, né? De duas proposições, não é isso? Nesse caso aqui, a primeira proposição seria o quê? A maior que 0.2 e a segunda seria B menor que 0.9, ok? Todas as combinações seriam o quê? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso, ok? Como a gente viu na aula passada, né? Se uma proposição for verdadeira e outra for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Se uma proposição for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado é falso. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, o resultado vai ser falso. E se a primeira for falsa e a segunda for falsa, o resultado vai ser falso, ok? Então, se a primeira proposição é A maior que 0.2 e a segunda é B menor que 0.2, então, se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, então vai ser verdadeira, ok?
Fácil, né? Então, esses operadores lógicos, eles servem aí para realizar a comparação, ok? De valores lógicos. E como a gente viu na aula passada, toda proposição, né, representa um valor lógico. Então, nesse caso aqui, a gente está comparando, né, uma proposição, né, que retorna um valor booleano, né, um valor lógico, com outra proposição que também retorna um valor booleano, ok? E está utilizando aqui o operador lógico e, que só vai ser verdadeiro, o resultado só vai ser verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras, ok? Já o operador lógico OR, que a gente também viu na aula passada, o operador lógico OR, ele só vai o quê? Retornar verdadeiro, né? Ele só vai retornar falso quando as duas proposições forem falsas, né? E ele vai retornar verdadeiro nos demais casos, se pelo menos uma proposição for verdadeira, ok? Vamos supor que a gente tenha na nossa página HTML, ok? A variável A, que possui o dado 0.1, e uma variável B, que possui o dado 0.9. Se a gente definir a expressão A maior que 0.2 ou B menor que 0.8. A é maior que 0.2, se A vale 0.1, A é maior que 0.2? Não, então aqui vai retornar falso, né? E B é menor que 0.8, se B é 0.9, 0.9 é menor que 0.8? Não, né? Então aqui é falso, né? Então, falso ou falso, o resultado vai ser falso, né? Porque o operador lógico OR só vai ser verdadeiro, né? Quando, ou só vai ser verdadeiro quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Não é isso? Bom, nesse slide aqui, ó, está apresentando aqui, ó, a tabela verdade, ok? Da utilização do operador OR, ok? Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado vai ser verdadeiro. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, o resultado é verdadeiro. E se a primeira for falsa e a segunda for falsa, o resultado vai ser falso, ok? Considerando a primeira proposição A maior que 0.2 e a segunda B menor que 0.8, A é maior que 0.2 ou B é menor que 0.8. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa, o resultado vai ser falso, né? Fácil, né, gente? A utilização do operador OR só vai ser verdadeiro se pelo menos uma das proposições forem verdadeira. E vai ser falsa quando as duas proposições forem falsas, ok? No exemplo anterior, né? Como A valia 0.1 e o B valia 0.9, A é maior que 0.2 ou B menor que 0.8, o resultado vai ser falso, porque A não é maior que 0.2 e B não é menor que 0.8, ok? Bom, visto isto, eu vou apresentar agora o operador lógico negação, ok? Que é um operador lógico do JavaScript que ele é utilizado para mudar, ok, o valor de valores ou variáveis booleanos, ok? E esse operador lógico ele sempre retorna um dado booleano, ok? Que pode ser o quê? True ou falso no JavaScript, né? O valor booleano no JavaScript é true ou falso. Vamos supor que a gente tenha em nossa página HTML uma variável que possua o dado booleano true. Se a gente quiser mudar o dado dessa variável booleana, a gente só precisa, ok, utilizar o símbolo de negação, o nome da variável, ok? Se a variável A recebe true, então A recebe a negação de A vai receber false, ok? Já que A vale true inicialmente. A recebe true, A vai ser verdadeiro. E A recebe a negação de A, como A é verdadeiro, vai retornar false. Então, A nesse caso aqui vai ser falso. Ok, gente? Então, esse símbolo de negação ele é utilizado para mudar, ok,
o valor de valores ou variáveis booleanos, ok? Se a gente colocar a negação de true, tá ruim aqui o lápis. Se a gente colocar a negação de true, então a negação de true vai ser verdadeiro. Se a gente tem uma variável e a variável for falsa, então a negação da variável vai ser verdadeira, ok? Então esse operador lógico negação, ele é utilizado para mudar o valor das variáveis, ele sempre retorna um dado, ok? Então negação de A vai retornar, se A vale true, vai retornar falso. Se A vale falso, a negação de A vai ser retornada true. Ok, gente? Bom, alguma dúvida sobre o que eu apresentei na aula de hoje, gente? Dos operadores, das variáveis? Podem falar no chat ou desligar o microfone e perguntar. Ok, gente?